Antes de começar a contar essa história, eu preciso te pedir uma coisa. Se você acredita que o tempo pode curar feridas, mas que algumas decisões deixam marcas para sempre, se você acredita que o amor de mãe pode ser silencioso, invisível e ainda assim imenso, então, por favor, siga o canal. É só um clique, mas para quem viveu o que eu vivi, saber que alguém escutou até o fim já é um abraço. Eu não espero seu perdão, nem sua compaixão, só peço que escute até o final, porque essa não é só uma história de dor, é, acima de tudo, uma história real. Meu nome é Elisa e há 22 anos, eu cometi o que muitos chamam de imperdoável, eu entreguei meu filho para adoção. Eu não o abandonei em uma caixa, nem o deixei na porta de um hospital. Eu fiz tudo dentro da lei, acompanhada de assistentes sociais, com papéis assinados e lágrimas que ninguém viu, porque na época, eu não tinha ninguém. Mas mesmo fazendo tudo certo aos olhos da justiça, eu sabia, desde o primeiro dia, que aquilo quebraria alguma coisa dentro de mim que nunca mais seria consertada. Eu tinha apenas 17 anos quando descobri que estava grávida, morava com minha mãe, uma mulher dura, fria, e que dizia que filha que engravida cedo destrói o próprio futuro e carrega mais um fardo para os outros. O pai do bebê era um rapaz da vizinhança. Tinha 19 anos, não estudava, trabalhava de motoboy, e quando eu contei da gravidez, ele riu. Riu como quem escapa da responsabilidade com uma piada. Me chamou de louca, disse que o filho não era dele, e nunca mais atendeu uma ligação minha. Em poucos dias, a vizinhança já sabia. E com ela, vieram os olhares, os cochichos, os julgamentos, como se o pecado estivesse carimbado na minha testa. Minha mãe me deu duas opções, ou eu interrompi a gravidez e esquecia que isso aconteceu, ou eu teria que sair de casa. Eu escolhi a terceira, levei a gestação adiante e fui acolhida por uma ONG ligada a uma igreja da cidade. Dormia em um colchão fino no chão, com outras meninas na mesma situação. Algumas choravam todas as noites, outras falavam do bebê como quem fala de um castigo. Eu só ficava quieta, com uma mão na barriga e um mundo de medo dentro de mim. A gravidez foi difícil, passei mal, emagreci, desmaiei 2 vezes, mas quando ele nasceu, meu Deus, eu entendi o que era amor. Eu não sabia nada sobre ele, nem seu nome, nem sua cor de olhos, nem o som do seu choro antes daquele momento. Mas bastou olhar e eu sabia que uma parte minha nunca mais seria inteira longe dele. Mas eu não tinha para onde ir, não tinha família, não tinha apoio. E, principalmente, não tinha coragem de levá-lo comigo para a mesma vida miserável que me trouxe até ali. Eu me sentia um nada, um peso, uma menina fraca e perdida, e olhava para ele como quem olha para uma promessa que merece mais. Os assistentes sociais me explicaram tudo, me deram dias para pensar, me ofereceram psicólogo, me perguntaram se eu queria mudar de ideia. Eu chorei tanto que minha garganta queimava. Mas assinei os papéis e pedi apenas uma coisa, que ele fosse para uma família que pudesse amá-lo de verdade, que pudesse dar a ele tudo o que eu não podia. Eu não o vi mais, não me deixaram saber para onde ele foi. Nem o nome da nova família, só me disseram que ele havia sido adotado por um casal de outra cidade, que estava na fila há anos, e que choraram ao receber a ligação. Que prometeram cuidar dele como um milagre. Isso me deu paz. Ou, pelo menos, me ajudou a dormir à noite. Depois disso, minha vida seguiu, ou pelo menos, andou. Trabalhei como atendente de padaria, depois como auxiliar de cozinha. Estudei à noite quando consegui, morei em repúblicas, depois em quartos alugados. Nunca tive muito, nunca me relacionei por muito tempo, nunca contei para ninguém sobre ele, era um segredo que eu carregava sozinha, uma ferida que eu mesma costurava em silêncio. Mas eu pensava nele, todos os anos, na data do seu nascimento, eu comprava um presente e guardava em uma caixa. Era como um ritual, uma forma de dizer a mim mesma que ele existia, que ele não era um erro, que ele era amado, mesmo que nunca soubesse disso. Em cada caixa tinha um bilhete. Pequeno, simples, mas com tudo que eu nunca pude dizer. Você é meu orgulho, mesmo sem me conhecer. E então, um dia, anos depois, tudo mudou.
Eu estava em casa, assistindo televisão num sábado à noite. O noticiário esportivo falava sobre um novo talento do futebol brasileiro. Um garoto jovem, rápido, inteligente. Estavam chamando ele de o novo fenômeno. E quando a imagem dele apareceu, meu coração parou. Era ele. Não tinha como não saber. Os olhos, o queixo. A cicatriz no supercílio esquerdo, que eu vi se formar no dia em que ele caiu da incubadora e levou 2 pontos. Era ele. O nome era diferente, claro, mas a idade batia, a cidade também. E então, fui buscar mais. Matérias, entrevistas, vídeos antigos, cada clique era uma facada e uma bênção ao mesmo tempo. Descobri que ele havia sido adotado ainda bebê por um casal muito conhecido na região sul. Pessoas influentes, discretas, e que o apoiaram desde pequeno nos treinos, nas viagens, nos campeonatos. Ele sempre dizia que devia tudo aos pais que escolheram ele e eu entendia, eu também os agradecia, mas ver ele ali, dizendo que era grato por tudo, sem nem imaginar quem eu era, aquilo me rasgava por dentro. Eu não queria nada dele, nem fama, nem dinheiro, nem reconhecimento. Eu só queria vê-lo de perto. Ouvi-lo e dizer, mesmo que uma única vez, eu sou sua mãe, eu te amo. Mas não é assim que funciona. O processo de adoção, no Brasil, garante total sigilo. O nome da mãe biológica é retirado dos documentos, a menos que haja autorização judicial. E para entrar com esse pedido, é necessário que a outra parte aceite. No caso, ele. E ele nem sabe que eu existo. Desde o dia em que o vi na televisão, algo dentro de mim acordou com força. Não era culpa, porque essa eu já carregava havia anos. Era outra coisa. Era uma mistura de saudade com um desejo profundo de, pela primeira vez, ser vista por ele. Eu sabia que não fazia parte da história pública dele, que talvez nunca fizesse, mas aquilo não impediu meu coração de se encher com cada conquista dele como se fossem minhas. Quando ele marcava um gol, eu chorava sozinha no sofá. Quando ele dava entrevistas, eu pausava e escutava cada palavra como se fosse a primeira vez que o ouvia falar. Quando ele erguia troféus, eu levantava junto em pensamento e agradecia por ele ter encontrado um caminho tão bonito, mesmo que longe de mim. Na época, ele estava jogando em um clube importante do sul do país, com apenas 20 anos e já sendo cotado para jogar na Europa. A imprensa falava que ele era humilde, dedicado, que sempre mencionava os pais adotivos com carinho e gratidão. Aquilo aquecia meu coração e, ao mesmo tempo, me quebrava por dentro. Era um orgulho silencioso, desses que você não pode gritar para o mundo, mas que ocupa cada centímetro do seu peito. Eu não queria aparecer, não queria tumultuar, só queria vê-lo de perto ao menos uma vez, sem que ele soubesse. Foi aí que, pela primeira vez na vida, tomei uma decisão baseada apenas no meu instinto de mãe. Peguei um ônibus e fui até a cidade onde ele estava jogando. Economizei durante semanas, escolhi o jogo certo, comprei o ingresso com as mãos tremendo. Cheguei horas antes ao estádio, andei pelas redondezas, e quando entrei, parecia estar em outro mundo. Milhares de pessoas com a camisa dele, gritando o nome dele, crianças imitando os dribles dele. E eu ali, no meio da multidão, com os olhos cheios d'água, tentando esconder um amor que transbordava mesmo sem permissão. Ele entrou em campo com uma faixa amarrada na cabeça, exatamente como fazia o pai dele quando era mais novo, algo que ele provavelmente aprendeu com os pais adotivos ou com algum ídolo. Mas para mim, cada detalhe dele tinha significado. A forma como corria, o jeito que ajeitava a chuteira, a expressão de foco antes do apito inicial. Eu assisti ao jogo inteiro sem piscar. Quando ele marcou um gol, o estádio veio abaixo. Eu me levantei junto, bati palmas, gritei junto com a torcida, mas sem dizer seu nome em voz alta. Apenas pensei, é meu filho e eu te amo. Depois do jogo, enquanto os torcedores se dispersavam, eu caminhei devagar até a saída dos jogadores. Era cercada por grades, seguranças, jornalistas e fãs gritando com camisetas e cartazes. Ele saiu com fones no ouvido, olhou rapidamente para a multidão,
acenou para algumas pessoas e entrou no ônibus do clube. Foi rápido, mas eu vi e aquilo foi tudo e ao mesmo tempo, foi nada. Voltei para casa com uma mistura de plenitude e vazio. Como se tivesse tocado o céu com as pontas dos dedos, mas sem conseguir segurar. Na semana seguinte, comecei a escrever cartas, não para enviar, mas para guardar. Escrevia como se estivesse contando a ele tudo o que havia acontecido desde o dia em que nasceu. Escrevia sobre mim, sobre os motivos, sobre o amor silencioso, sobre as noites que passei imaginando seu rosto, sobre os aniversários que comemorei sozinha, sobre o orgulho que sentia sem jamais poder demonstrar. A cada carta, eu deixava uma parte da dor no papel, mas também deixava uma parte de mim que só ele poderia compreender, caso um dia quisesse. Com o tempo, ele ficou ainda mais famoso, começou a dar entrevistas internacionais, campanhas publicitárias, presença em programas de televisão. Tornou-se um nome conhecido, respeitado, admirado. Pessoas que nunca o conheceram o amavam com intensidade. Eu assistia tudo em silêncio, e em alguns momentos, pensava se ele alguma vez havia se perguntado quem eram seus pais biológicos. Em uma das entrevistas, perguntaram se ele tinha curiosidade sobre suas origens, e ele respondeu que não, que os pais dele eram aqueles que o criaram, e que nunca sentiu falta de nada, do eu. Não porque ele estivesse errado, mas porque aquela frase era prova de que, na história dele, eu era apenas um parêntese fechado. Mesmo assim, continuei escrevendo, continuei guardando notícias, recortes de jornais, fotos, entrevistas. Fiz uma pasta com tudo, uma espécie de altar particular. Não por obsessão, mas por necessidade, porque era a única forma que eu tinha de me sentir perto dele. E em silêncio, continuei indo aos jogos quando podia. Sempre discretamente, sempre entre a multidão. Aprendi a mapear os horários, os portões menos cheios, os melhores lugares onde poderia vê-lo passar por poucos segundos sem levantar suspeitas. Cada aparição era uma dose de vida. Cada movimento dele era como uma memória inventada, como se eu estivesse criando lembranças que nunca existiram. Em um desses jogos, tive a ideia de escrever uma carta de verdade. Não para ele diretamente, mas para os pais adotivos. Expliquei quem eu era, o que tinha feito, que não queria nada, que só queria agradecer. Que se ele era quem era, grande parte da razão estava neles. Disse que não queria contato, que não buscava aproximação, nem reabrir nada. Só queria que soubessem que, mesmo longe, havia alguém que torcia por ele com todo o coração. Coloquei a carta em um envelope simples, sem remetente, e deixei na caixa de correios da casa onde descobri que eles moravam. Não sei se leram. Nunca recebi resposta, mas aquilo foi meu gesto, meu adeus sem cena, minha forma de dizer que estava aqui, mas que entendia meu lugar. Eu continuei vivendo, nunca casei, tive alguns relacionamentos, mas nenhum duradouro, nunca consegui contar para ninguém. Era um pedaço da minha vida que pertencia só a mim e a ele. E ao mesmo tempo, não pertencia a nenhum dos dois. Era um silêncio compartilhado que só existia porque ninguém ousava quebrar. Mesmo com o tempo passando, o desejo de ser reconhecida por ele nunca desapareceu. Mas aprendi a aceitá-lo como impossível, afinal, eu fiz a escolha. Eu assinei os papéis e mesmo que tivesse sido por amor, a consequência era clara, ele não era meu. Legalment, emotionalment, socialment. Ele era filho de outro ventre, de outro colo, de outra história. Com o passar dos anos, minha rotina passou a ser entremeada por momentos de silêncio em que apenas fechava os olhos e tentava imaginar como teria sido a vida dele se tivesse ficado comigo. Será que teria se tornado aquele mesmo jovem talentoso e determinado, mesmo crescendo em um bairro apertado, com um colchão velho e um prato simples à mesa? Será que teria aprendido a amar o futebol mesmo sem chuteiras novas, mesmo com roupas doadas, mesmo sem treinadores particulares? Será que teria desenvolvido aquele sorriso largo, aquele olhar intenso, mesmo sem os estímulos certos, sem as oportunidades, sem o incentivo constante que, claramente, ele teve?
Eu me fazia essas perguntas como quem tenta preencher uma lacuna imaginária de um filme alternativo, uma versão paralela da vida que talvez nunca devesse ter sido escrita, mas que, ainda assim, insistia em visitar minha mente durante as madrugadas insones. Por mais que eu tentasse me convencer de que tinha feito certo, e por mais que todas as evidências apontassem para isso, a dor de não fazer parte do caminho dele era um peso silencioso que me acompanhava como uma sombra teimosa. Eu passava os dias tentando ocupar a cabeça com o trabalho, com cursos que fazia à noite, com as contas que sempre chegavam sem piedade, com o esforço de manter uma vida minimamente digna e equilibrada. Mas bastava uma imagem dele surgir na televisão, bastava ouvir seu nome nos comentários esportivos, ou ver alguém usando sua camisa na rua, para que meu coração parecesse travar entre o orgulho e a dor, entre o amor contido e a saudade que nunca teve permissão para existir abertamente. Certa vez, depois de um jogo importante em que ele foi o destaque da rodada, ouvi uma repórter perguntar sobre sua relação com os pais, e ele respondeu algo que me fez chorar no banheiro de casa, sozinha, com a torneira aberta para disfarçar o som. Ele disse que devia tudo ao amor que recebeu em casa, que foi criado com valores, com limite e com afeto, e que, mesmo nos momentos mais difíceis da carreira, ele se lembrava de onde veio, porque os pais sempre disseram que caráter é mais importante que fama. Aquilo me desmontou, porque eu também queria ter sido a mãe que ensinasse isso. Eu também queria ter tido a chance de segurar sua mão quando o mundo parecesse grande demais. Eu também queria ter dito a ele que poderia ser tudo o que quisesse, desde que nunca perdesse a essência. Mas tudo isso quem disse foram outros e talvez fosse mesmo melhor assim. Apesar de toda a resignação, houve um dia que marcou minha vida como um divisor de águas. Foi em um evento beneficente promovido pelo clube dele, um leilão de camisas, chuteiras autografadas e encontros com torcedores, cuja renda seria revertida para projetos sociais com crianças carentes. Eu não tinha dinheiro para participar dos lances, mas fiquei sabendo que haveria um espaço aberto ao público, com apresentações culturais, estandes e a possibilidade de assistir de perto, mesmo que de longe, os jogadores passando pelo local. Era mais uma chance de vê-lo, e como em todas as outras vezes, eu fui. Cheguei cedo, me misturei entre os fãs, e observei tudo com cuidado quase ritualístico. Quando ele apareceu, sorridente, cercado por fotógrafos, fãs e crianças empolgadas, meu corpo inteiro pareceu se preparar para congelar aquele momento. Ele tirou fotos, distribuiu autógrafos, sorriu para todos, com a mesma luz no olhar que eu vi no dia em que nasceu. Eu fiquei num canto, perto de uma barraca de suco, apenas olhando. E foi ali, naquele instante breve, que algo completamente inesperado aconteceu. Uma senhora que estava próxima de mim tropeçou no fio de uma caixa de som e caiu no chão, machucando o braço. O tumulto fez com que algumas pessoas se virassem, e entre elas, ele também. Por um segundo, nossos olhares se cruzaram. Não foi um olhar de reconhecimento. Foi um olhar qualquer, como entre duas pessoas desconhecidas que compartilham um momento em meio ao caos. Mas para mim, aquilo foi como um furacão interno. Porque naquele instante, ele me viu. Não como filho, não como parente, apenas como alguém que estava ali, e, mesmo assim, era mais do que eu já havia tido em 20 e poucos anos. Depois de ajudar a senhora com os seguranças do evento, ele seguiu seu caminho. Eu saí dali com as pernas bambas, tentando me convencer de que nada tinha mudado, mas sabendo que, para mim, tudo havia mudado. Aquela troca de olhares mexeu em um lugar tão profundo que eu precisei de semanas para me recompor. Foi então que decidi fazer algo que até então não tinha coragem. Escrevi uma carta para ele, uma carta verdadeira, longa, onde contei tudo, desde o começo. Falei da gravidez, da solidão, do medo, da dor de entregá-lo, da gratidão pela nova vida que ele teve, da admiração que eu nutria mesmo de longe. Falei que não esperava ser perdoada, que não queria estragar sua paz, nem entrar em sua vida como um fantasma do passado. Apenas queria que, se um dia ele lesse, soubesse que foi amado desde o primeiro dia. E que sua mãe, a biológica, mesmo ausente, o carregava todos os dias dentro de si. Imprimi a carta,
coloquei em um envelope sem remetente e deixei na caixa de correios do clube. Eu não sabia se ele receberia, não sabia se leria. Não sabia se alguém da assessoria filtraria tudo antes que chegasse às mãos dele, mas naquele momento já não importava. O simples ato de escrever e entregar foi suficiente para trazer uma paz que eu nunca tinha sentido antes. Era como se, finalmente, eu tivesse dito que estava preso há mais de 2 décadas. Como se, independentemente da resposta ou do destino da carta, eu tivesse recuperado uma parte de mim que tinha ficado soterrada sob o silêncio e a culpa. Depois disso, não voltei mais aos jogos, continuei assistindo de casa, vibrando em silêncio, mas decidi que precisava respeitar a distância. Ele era um homem agora, com uma história linda construída com pessoas que o amavam. E mesmo que eu tivesse gerado, não era justo invadir isso. O amor, para ser amor de verdade, precisa aceitar os limites, e o meu era justamente esse: amar de longe. Depois da carta, não recebi resposta. Nenhuma ligação, nenhum e-mail, nenhuma mensagem anônima. Também não esperava. Quando se entrega uma parte tão íntima de si a alguém que sequer sabe da sua existência, o silêncio costuma ser o retorno mais provável. Ainda assim, não me arrependi, porque aquela carta não foi escrita para causar um reencontro, nem para gerar um choque de realidade. Foi escrita porque eu precisava colocar em palavras tudo que o meu peito carregava em silêncio há mais de 20 anos. Foi escrita para que, de alguma forma, ainda que por uma chance remota, ele soubesse que sua história não começou no dia da adoção, mas sim dentro de um ventre que o amou intensamente mesmo sem poder segurá-lo. A vida seguiu. Continuei trabalhando, ainda morando na mesma cidade simples, ainda com as mesmas dificuldades cotidianas, mas com uma leveza diferente. Era como se, depois daquela entrega, uma parte de mim tivesse sido autorizada a descansar. Passei a pensar menos no que teria sido, e mais no que foi. Comecei a aceitar que não tinha controle sobre o futuro, e muito menos sobre os caminhos que as pessoas tomam depois que partem da nossa vida. Comecei a entender que amar, muitas vezes, é justamente ter a coragem de se afastar, mesmo que tudo dentro de você implore para ficar. Durante algum tempo, tive medo de vê-lo novamente. Medo de encontrar seu rosto em outdoors, comerciais ou manchetes e ser tomada por uma nova onda de emoções. Mas, surpreendentemente, quando isso aconteceu, percebi que algo havia mudado. Ainda sentia amor, ainda sentia orgulho, mas já não havia aquela dor que rasgava, aquela sensação de perda irreparável. Era como ver um pássaro que você cuidou ainda dentro do ovo, agora voando por céus que você jamais conhecerá, e se sentir feliz por ele ter alcançado tanto, mesmo que sem saber que você esteve ali no começo da jornada. Alguns amigos próximos começaram a perceber que algo em mim havia mudado, que eu estava mais serena, mais em paz. Certa vez, uma amiga me perguntou se eu já havia pensado em adotar uma criança. A pergunta veio carregada de inocência, sem saber da minha história, mas me fez pensar. Será que eu ainda teria algo a oferecer a alguém? Será que, mesmo com as marcas do passado, eu poderia transformar outra vida, assim como o casal que adotou meu filho transformou a dele? Pensei nisso durante semanas, meses, visitei algumas instituições, conversei com profissionais da área, me emocionei com histórias de crianças em situação de abandono, com meninas e meninos que só queriam um colo, uma referência, um lar. Mas no fim, percebi que não era o momento. Não por falta de amor, mas por respeito. Eu sabia que ainda carregava cicatrizes demais para começar algo tão delicado como uma nova maternidade, talvez um dia, talvez, quando as lembranças se tornassem apenas parte de um livro que já terminei de ler, e não mais capítulos em aberto. Certo dia, enquanto fazia compras no mercado, vi uma criança com uma camisa dele. Estava com o nome estampado nas costas e o número que ele usava no clube europeu onde havia sido transferido. O menino corria pelos corredores imitando seus dribles, fazendo barulho com a boca e chutando uma garrafa plástica como se fosse uma bola. A mãe ria, pedindo para ele parar, mas ele estava completamente entregue à brincadeira.
Fiquei observando à distância, com um sorriso leve, e pela primeira vez consegui pensar nele apenas como um símbolo. Um símbolo de superação, de talento, de oportunidades bem aproveitadas. E me senti orgulhosa não apenas por ele, mas por tudo que representa para tantas crianças que sonham em sair de onde estão e chegar onde ele chegou. Não sei se ele algum dia lerá minha carta, não sei se algum dia, por acaso, esbarrará nesta história, ou se alguém próximo a ele ligará os pontos. Talvez nunca aconteça, talvez ele siga a vida inteira sem saber quem eu sou, e talvez isso seja o melhor. Porque sua história é bonita como é, completa como é, cheia de significado mesmo sem as minhas palavras. E se existe algo que aprendi em todo esse tempo, é que o amor verdadeiro não exige presença, não exige reconhecimento, e às vezes nem exige nome. O amor verdadeiro apenas existe, mesmo quando ninguém o vê. Hoje, não choro mais como antes, ainda tenho dias difíceis, é claro, como qualquer ser humano que carrega memórias importantes. Mas também tenho dias tranquilos, em que consigo assistir aos jogos dele com uma alegria leve, em que consigo falar dele sem que a garganta se feche. Tenho dias em que me permito sonhar com a ideia de que, onde quer que ele esteja, está feliz. Que, mesmo sem saber, ele carrega em si uma parte de mim, talvez no jeito de pensar antes de agir, talvez no modo como segura o rosto com as mãos quando está frustrado, talvez na forma como olha para as estrelas, se é que ele ainda faz isso. Não sou perfeita, nunca fui, fiz o melhor que pude com o que tinha. E, olhando para trás, não me culpo como antes. Se pudesse voltar no tempo, talvez fizesse tudo diferente. Talvez tentasse mais, lutasse mais, buscasse ajuda, mas no mundo real, nem sempre temos escolhas. E quando temos, às vezes elas são feitas no escuro, com o coração em pedaços e a mente em pânico. Sei que muitas pessoas não entenderiam. Algumas talvez até me condenem, mas quem já amou com tanta força a ponto de deixar partir, talvez compreenda. Se você chegou até aqui, obrigada por me escutar. Contar essa história exigiu de mim mais do que coragem. Exigiu honestidade, desprendimento e uma dose imensa de humildade. Espero que ela toque você de alguma forma, que te faça pensar sobre escolhas, sobre perdão, sobre o que significa realmente amar alguém sem esperar nada em troca. E se você quiser, escreva nos comentários o que pensa sobre tudo isso. Eu adoraria saber como essa história ressoou no seu coração. E se quiser continuar acompanhando histórias reais como essa, onde sentimentos verdadeiros e decisões difíceis se cruzam, se inscreva no canal, porque às vezes, compartilhar é a forma mais bonita de curar.